quarto ano. Vamos para a nossa aula de geografia. Espero que todos vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado bem o feriado. Então vamos lá? Na nossa aula de geografia, nós vamos trabalhar com o clima do Brasil, certo? Nós vamos ver cada clima e o que cada um representa. De antemão, eu deixo para vocês nas páginas do livro de geografia. Vocês farão a página 46 e 47, mas para vocês fazerem essas atividades, vamos para o conteúdo. Vamos lá? Eu vou explicar para vocês aí o passo a passo. Então, bora lá. Nós vamos trabalhar com o clima do Brasil, certo? Então, vamos para a introdução. O clima, ele é um conjunto de condições atmosféricas que caracterizam um lugar, tais como temperatura, o vento, a chuva, a seca ou estiagem, e variações na umidade do ar. Ou seja, o clima, ele depende de todos esses fatores que estão aqui de preto, ó, em negrito. Temperatura, vento, chuva, seca, estiagem e dependendo da variação da umidade. Então, bora lá. Para estabelecer o clima de um lugar, é necessário analisar os seus fenômenos atmosféricos durante um período. Então, para que se possa analisar o clima daquele lugar, é preciso primeiro um estudo sobre aquele determinado lugar, ok? O que é climatologia? Antes de a gente entrar nesse assunto, o que é climatologia, eu vou deixar aqui para vocês um exemplo sobre essa questão do clima, que é justamente os meteorologistas que passam no Jornal Nacional e em outros repórteres. Essas pessoas que estudam as condições climáticas, certo? Elas precisam saber de tudo isso, temperatura, o vento, umidade. Então, por isso que são pessoas que dão aí os assuntos meteorológicos. Então, vamos lá. O que é climatologia? É a ciência que descreve, explica e classifica os climas, investigando os seus fenômenos e influências. Tem lugares que venta muito, tem lugares que são mais úmidos, tem lugares que são muito secos, no caso do sertão nordestino. Então, cada estado possui um clima diferente. Vamos lá. Que influências têm as variações climáticas? Tem uma influência muito grande na vida das pessoas, desde seu modo de se vestir ao modo de se alimentar. As mudanças climáticas, elas exigem muitas vezes a climatização. O que é climatização? É tornar o clima ambiente mais agradável, ok? Climatização, repetindo, tornar o clima ambiente mais agradável. Para isso, foram desenvolvidos eletrodomésticos como ar-condicionados, aquecedores de ar, ventiladores e etc. Ok? Para deixar o nosso clima mais agradável. Vamos agora para um ponto importante. Quais são os principais tipos de clima? São equatorial. O equatorial, ele apresenta temperaturas elevadas e chuvas abundantes, predominando na região norte do país. Então, presta atenção, eu coloquei aqui uma figura para vocês, onde representa o clima equatorial. Então, o clima equatorial, ele é coberto por árvores e, consequentemente, por rios, certo? Por quê? A floresta, principalmente, ela é úmida. Quando a gente foi
fazer uma visita lá na reserva. Vocês lembram? Na reserva, e a gente entra dentro da mata. Vocês percebem que a mata ela é molhada, ela é úmida. Vamos lá? Vamos para cá. Outro tipo de clima, que é o tropical, predomina em nosso país e é caracterizado pelas temperaturas elevadas durante boa parte do ano, devido à grande extensão territorial do Brasil. Apresenta modalidades diferentes entre si. Então, o clima tropical, ele apresenta o tropical continental, que é caracterizado por verões chuvosos e invernos secos. Então, ocorre predominantemente na porção central do país. Então, aqui no Nordeste, aqui no nosso Nordeste, a gente não vivencia as 4 estações. Então, às vezes, o sol está muito quente e está chovendo. E, às vezes, o inverno tá aquele clima tão seco, ok? Está no período de chuva, mas o clima está seco. Então, esse clima ele é chamado de tropical continental, ok? Vamos agora para o tropical de altitude. O tropical de altitude apresenta temperaturas mais amenas, sendo comuns as chuvas no verão e as geadas no inverno. Está presente principalmente nas áreas elevadas da região sudeste, onde são comuns as serras e as chapadas. Então, eu coloquei aqui para vocês 2 figuras. Uma representa o clima tropical continental, tá vendo? Que é um clima mais árido, mais seco. E o clima tropical de altitude, que são áreas mais elevadas, ok? Então, eu coloquei aqui a figura para vocês observarem. Vamos agora para o clima tropical úmido ou litorâneo. Apresenta temperaturas e umidades elevadas, ocorrendo nas áreas litorâneas do Brasil. Então, aqui no nosso Recife, temos várias áreas litorâneas no Recife, não é? Que são verdes, áreas verdes, rodeada pelo quê? Pelo mar, ok? Que são as nossas praias recifenses. Então, são as áreas litorâneas. Temos, por fim, o clima semiárido, que apresenta temperaturas anuais elevadas, ou seja, muito quente, e chuvas escassas, ou seja, no sertão nordestino. O clima é muito quente e quase não chove. E irregulares, onde predomina no sertão nordestino, ó, como a tia Suzane falou. E temos o subtropical, onde apresenta as estações do ano, deixei aqui em negrito para vocês verem, bem definidas, com invernos frios para os padrões brasileiros e verões quentes. Ocorre nas áreas do país situadas abaixo do Trópico de Capricórnio, englobando toda a região sul e parte da região sudeste. Então, onde ocorre mesmo as estações do ano são mais nas regiões sudeste, como São Paulo, Rio, a Serra Gaúcha, que é o Rio Grande do Sul. Lá eles vivenciam esse clima bem frio. E eu botei aqui a figura para vocês, ó. Os climas, a figura do clima semiárido, que é o clima do sertão nordestino, um clima bem seco, tá vendo? E aqui eu coloquei o subtropical, que é um clima mais arejado, né? É coberto pela natureza, pelas árvores, é um clima que venta mais, ele é mais fresco. O ar, ele é mais fresco, ok? Então, terminamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Façam as atividades e uma boa tarde.